dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. Tô aqui providenciando o meu almoço de hoje e desde ontem eu venho pensando em um tema, em falar sobre esse tema, só que o meu cérebro sempre fica assim, não, melhor você não falar, melhor você, sabe, não se meter com isso e tudo mais. Só que eu comecei a ver muitas coisas, né? Coisas, inclusive, que estão acontecendo recentemente, né? Que aconteceram recentemente. E que, assim, não tem como eu me calar, sabe? Não tem como a gente fingir que nada tá acontecendo e que tudo isso é normal. Talvez esse vídeo não tenha tanto engajamento, porque é um assunto polêmico, né? Em que muitas pessoas não querem tocar nesse assunto. Mas eu, como educadora financeira, como mentora, como cidadã mesmo, como uma pessoa aí que defende que a gente precisa de fato ter educação financeira e saber como gerir o nosso dinheiro, saber como administrar o nosso dinheiro para que a gente tenha uma vida mais tranquila, eu me sinto de fato nesse dever de falar sobre isso, que é sobre as propagandas de casa de apostas, cassinos online, jogos, né, jogos do Tigrinho, Blaze, todas essas empresas que a gente sabe que são de jogos de azar e que mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, vieram simplesmente tomando conta das redes sociais, vieram tomando conta das propagandas de televisão, vieram tomando conta dos times de futebol, porque você pode ver que cada time de futebol tem ali um patrocínio daquelas bets, né, que são patrocinadas. Então, gente, olha como a economia dos jogos de azar vem tomando conta do nosso Brasil. E muitas vezes na internet, né, porque tem uma lei que não pode ter esse tipo de coisa aqui no Brasil. Só que se a empresa não tem sede no Brasil, ela pode estar fazendo propaganda online, certo? E aí, existem 2 pessoas só que ganham nisso, né? Nessas casas de apostas. A primeira é o dono, que ele fica ali com praticamente todo o dinheiro. A segunda é aí os influenciadores, que recebem uma boa bolada de dinheiro para poder divulgando isso. E quem joga apenas perde. Às vezes, né, quem joga pensa, nossa, eu tô ganhando e tudo mais, tá vindo aquele valor ali para mim, mas o quanto que você já gastou, sabe? O quanto que você já deu nessa plataforma para você receber isso agora? Então isso, gente, a gente precisa pensar, porque existem 2 categorias, né? Existem as casas de apostas que realmente são legalizadas, né, no Brasil, essas vai de bet, não sei o que lá, tudo bet, né? E existem os cassinos online, que são aqueles jogos do aviãozinho, né, jogo foguetinho, tigrinho, enfim, que não são legalizadas. Mas mesmo essas casas de apostas, é legalizada, tá na lei, mas vocês acham moral fazer propaganda daquilo como se fosse, nossa, a melhor coisa do mundo, né? E aí, o que me deixa mais indignada é que a gente teve as Olimpíadas aí, há um tempinho atrás, e aí tem 3 atletas ali olímpicas que ganharam ouro no Brasil fazendo propaganda de casa de aposta. Então eu fico pensando, gente, imagina uma criança que admira ali aquelas atletas, às vezes pratica até o mesmo esporte que elas, e olha uma propaganda dessa. Elas apoiando sobre isso, sobre casa de apostas. Gente, não justifica. Ai, porque o esporte não tem patrocínio aqui no Brasil. Gente, antes, quando elas eram pequenas, poderia até ser, né, que não apoiava, mas a partir do momento que elas são atletas olímpicas, com certeza chove de empresa querendo fazer publicidade com elas. Porém,
nenhuma dessas empresas tem o poder aquisitivo de pagamento dessas bets, porque elas ganham muitos milhões e assim elas conseguem repassar esses milhões para esses influenciadores. Só que pensa comigo, como é que o influenciador olímpico que propaga o quê? Saúde, que propaga bem-estar, que propaga você cuidar de si mesmo, faz propaganda de casa de aposta que tem nada a ver com o que a gente prega, entende? Então, assim, é muito doido a gente pensar sobre isso e achar que tá tudo bem, tá tudo certo, porque não tá tudo bem. Porque a gente tem no Brasil muitos milhões de famílias que são destruídas todos os dias por conta desses jogos, né? Então, quer dizer, a propaganda de cigarro, ela foi proibida. Mas, né, aquilo que faz mal pra gente. Mas essas casas de apostas, elas são divulgadas, elas são diversificadas. Então, até quando? A propaganda de cigarro, ela também foi proibida. Antes não era. A partir do momento que, né, que o Ministério da Saúde começou a ficar atento sobre isso, eles começaram a proibir. Só que quantas pessoas morreram por conta do cigarro? Quantas pessoas tiveram sua saúde, né, ficaram com pneumonia, câncer por conta do cigarro, para depois isso ser proibido? Então, quantas pessoas, quantas famílias têm que perder tudo, estarem endividadas, estarem ali sem nada praticamente, usando o salário ali que recebe para que isso seja proibido? Então, o que a gente tem que pensar? Nós, como pessoas que sabemos o que queremos assistir, sabemos o que queremos ouvir, nós precisamos estar atentas a isso. Nós precisamos escolher os influenciadores que a gente dá engajamento. Porque esses influenciadores, eles muitas vezes mostram, nossa, eu vou viajar para tal lugar. E aí a cada story tem aquela lá, né? Plataforma nova do Tigrinho. Gente, acabei de ganhar. Então, quer dizer, muitas vezes dá audiência, admira essas pessoas, só que como que elas fazem dinheiro? Como que elas fazem dinheiro? Literalmente pegando dinheiro dos outros, né? Porque, tudo bem, mas cada um sabe o que quer, todo mundo é responsável, cada um joga porque quer, para maiores de 18 anos, e daí? O brasileiro, ele não tem nem muitas vezes o mínimo de educação financeira. Hoje no nosso país a gente tem mais de 70% de pessoas endividadas. Como é que alguém que não sabe gerir nem o próprio salário, muitas vezes que ganha um salário mínimo, vai ter sabedoria para jogar somente aquele dinheiro que sobra no final do mês como diversão? Porque é isso que fala a propaganda, né? Se você quer ir longe, aposte no conhecimento. Se você quer não sei pra onde, aposte no esporte. Agora, se você quer se divertir, somente se divertir, aposte quando o seu calabete. Entende? Como o buraco é muito mais embaixo. E aí, por que eu resolvi falar sobre isso, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá passando muito o caso da Deolane, né? Que foi presa aí por investigação. E que não tem nada a ver com ela fazer propaganda sobre as casas de apostas. Tem a ver sobre lavagem de dinheiro, que é um outro assunto, que ela tá sendo ali investigada por conta disso. Mas olha só onde nós fomos parar. E ali na prisão da Deolane, o mais engraçado é que tinham vários fãs, né, ali animados, defendendo ela e tudo mais. Gente, quais são os ídolos? Quais são os ídolos das pessoas ultimamente? Será que tá faltando um pouco de ídolo pra gente, pra terem pessoas que vão no presídio? Tem pessoas que acampando no presídio, pra receber aquela pessoa que tá sendo investigada sobre casos de apostas, sobre lavagem de dinheiro. Gente, eu fico pensando, sabe? Onde é que a gente vai parar? E aí, tem um outro influenciador também, o Felipe Neto, que fazia propaganda da Blaze há uns anos atrás, e aí depois que acabou o contrato, ele vem se mostrando arrependido, porque, eu não devia ter feito propaganda da Blaze e tudo mais.
E aí acabou atacando a Deolane, falando, né, que ela precisava ser investigada e tudo mais. E lançando lá um dia 19, que vai ser o dia da investigação sobre essas casas de apostas. Gente, é fácil assim, né? Eu vou lá, vejo um contrato, aceito um contrato para eu ganhar 1 milhão por mês para divulgar uma casa de aposta. E aí, acaba o contrato, eu vou lá, gente, desculpa. Não devia ter feito isso, desculpa. Mas não devolve o dinheiro que ganhou fazendo isso. Porque seria muito fácil, era só pegar o dinheiro que ele ganhou na época e reverter para uma instituição, por exemplo, que cuida dessas pessoas. Que cuida dessas pessoas que são viciadas nesses jogos, porque é um vício. Você vai lá, você joga, você consegue o dinheiro. E aí depois você vai lá, você perde, você fala, eu vou apostar novamente. Entende? Então a gente precisa estar atento ao que a gente assiste, a gente precisa estar atento ao engajamento que a gente dá pra esse tipo de propaganda, porque a gente agora, ainda mais agora que eu fui mãe, sempre fico pensando, sabe? Como é que vai estar o nosso país daqui 15 anos, 20 anos, quando meu filho estiver grande? E a gente precisa entender que a gente precisa fazer a nossa parte, certo? A partir do momento que a gente entende como a gente vai escolher aquilo que a gente assiste, para que a gente vai no engajamento, o que a gente vai apoiar, é a partir disso que a gente cria um mundo melhor. E aí, eu precisava falar sobre isso, sabe? Eu precisava falar sobre casa de apostas, eu precisava falar sobre essa propaganda que tem se colocado hoje em dia e que tá desenfreada. Tudo tem isso, tem aquilo, e que muitas vezes, né, você que me assiste tem um esposo que joga, tem um irmão que joga, uma pessoa, uma mãe, né, até um filho que tá nesse jogo. E como é que a gente faz pra pessoa poder sair, né? Primeiro, muita conversar muito, trazer essa conscientização, muitas vezes procurar um tratamento psicológico, sim, um apoio psicológico, porque é necessário, mas não achar que é normal. A partir do momento que a gente acha que tá tudo bem, tá tudo normal, fica lá horas e horas jogando, perdendo dinheiro, um dinheiro que eu sempre repito aqui, que não é, tudo bem, é meu dinheiro, o dinheiro é a tua vida. Por quê? Porque você gastou tempo da tua vida para fazer aquele dinheiro. A partir do momento que você trabalha, se esforça e recebe por isso, se você não estivesse gerando dinheiro, não estivesse trabalhando, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas não, você decidiu trabalhar. E aquele tempo que você perdeu, que você investiu fazendo aquele dinheiro, ele não volta mais. E aí como é que você vai usar isso com sabedoria? Se você muitas vezes deixa de qualquer forma, usa de qualquer forma, enriquecendo plataformas online. Hoje a gente tem mais de 100, gente. Olha como começou pequeno. A gente tem mais de 100 no Brasil, né? Casas de apostas essas esportivas, sabe? E por que que essas casas de apostas, elas são legalizadas e esses joguinhos, esses cassinos online não são? Porque tudo aquilo que você consegue ver é legalizado. Então, por exemplo, Mega Sena. Então, tem lá o dia do sorteio, tem as bolas lá, tudo. Você consegue visualizar aquilo acontecendo. Quando você aposta lá no jogo, então, eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. Você viu o resultado e você apostou antes naquele resultado. Então, é algo que você consegue ver. Então eu vou apostar lá no cavalo, né? Tem aquelas apostas do cavalo. Isso é legalizado também, porque você aposta no cavalo, depois você vê a corrida acontecendo, e aí você vê de fato se você ganhou ou não. Então, quando você consegue ter uma prova de que você ganhou ou perdeu. Esses cassinos online, esses joguinhos de celular, você consegue ver ali, a plataforma te fala, você perdeu. Mas você não consegue ver por trás o que aconteceu de fato. Você não consegue ver ali os algoritmos e as coisas que acontecem de fato ali por trás. Entende? É por isso que se chama jogo de azar. O nome já diz, né? Jogo de azar. Então, vamos usar nosso dinheiro com sabedoria. Vamos olhar as pessoas que a gente dá esse engajamento. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou uma youtuber pequena e eu já recebi propostas para divulgar jogos para ganhar R$1.000 por dia. R$1.000 por dia, isso mesmo, imagina.
30 mil reais em um mês só pra fazer 2 stories ali e falar aqui no canal do YouTube sobre jogos. R$1.000 por dia. Imagina o quanto isso não mudaria a vida aí da minha família. Imagina, só que como é que esse dinheiro vem? Ele vem das pessoas que apostam. Ele vem de pessoas que muitas vezes pegam um salário todo ali que recebe no mês e acaba aí apostando ali no jogo e fica sem nada. Então é esse tipo de dinheiro que eu quero pra mim, é esse tipo de reputação que eu quero passar pras pessoas. É isso que a gente tem que pensar. E todas as vezes que você vê ali um influenciador pequeno, um influenciador que de fato procura fazer as coisas da forma certa, apoie, né? Não só a mim, mas outras pessoas também, porque a gente precisa dizer não sempre. A gente precisa olhar para a situação toda e não somente para o dinheiro. E cada vez mais isso é difícil no nosso mundo atual, porque a maioria das pessoas olham só o quanto elas podem ganhar hoje, mas não olham como a sua reputação vai ser aí ao longo do tempo. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se fez sentido. Coloca aqui a tua opinião. Quero muito, muito, muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!